Shabbat Shalom. Estão me ouvindo bem? Tá bom o som para todo mundo? Amém? Que o Eterno possa nos abençoar nessa manhã. Um pouco de microfonia. Amém? Ok. Então, Shabbat Shalom mais uma vez. Que o Eterno possa nos abençoar nesta manhã. Manhã maravilhosa de Shabbat. Ok? Hoje, 9 de agosto de 2025. Estamos aqui mais uma vez. Meu nome é Rodrigo Guedes. Para os irmãos que me conhecem na congregação, aqueles que não me conhecem ainda, aos irmãos que estão no YouTube ou no Instagram, que vão possivelmente ouvir a nossa voz mais no futuro. E nós somos uma congregação judaica messiânica, estamos aqui nessa manhã, como de praxe, cultuando ao Eterno e estudarmos junto a paraxá dessa manhã, né? Nós estamos na paraxá 45, temos um costume de estudar a paraxá, se eu não me engano, são 54 porções, né? Dividida anualmente dos 5 primeiros livros da Bíblia, como muitos conhecem, de Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio, né? Nós estamos já no último livro e nessa manhã nós vamos falar um pouquinho sobre essa paraxá, tá ok? Peço aos irmãos que ouçam com bastante atenção. Há uma atenção muito espiritual a explicar essa paraxá. Eu quero compartilhar com os irmãos. Não sou de fazer isso, mas eu senti de compartilhar com os irmãos. Desde essa noite, dessa madrugada, meu sono não foi tranquilo, foi muito turbulento, com vários tipos de pesadelo envolvendo o mundo espiritual, né? Acordei pela manhã me sentindo um pouco mal e não estou tão bem. Então eu entendi que foi por causa da paraxá dessa manhã. Eu não sei o que o Eterno quer falar. Se tem alguém aqui precisando de ouvir algo em específico e em particular, não sei. Mas eu sei que há uma atenção espiritual e todos que estão aqui para ouvir essa paraxá, né? Ouça com cuidado, com carinho, reflita no que vai ser dito, mas, porém, sempre ligado o teu coração ao coração do Eterno. Fazemos nós nessa manhã uma única unidade, tá? Uma única unidade, para nada sair disperso, para nada sair além daquilo que seja o objetivo dessa paraxá, tá ok? Que o Eterno possa nos abençoar nessa manhã. Vamos fazer uma oração. Magnífico, soberano Criador. Eu não sei o que o Eterno tem a nos dizer nessa manhã, mas eu sinto, ó Pai, que há uma grande presença do Eterno em nosso meio. Seja o Eterno condutor de nossas vidas. Que tudo quanto ser proferido nessa manhã não seja para o meu bem-querer, mas seja para aquilo que o Eterno aprove que seja dito. E que se há um coração contrito, abatido, desesperado, alguém sem direção, que o Eterno possa nessa manhã tocar em cada um. E que seja o Eterno louvado, bendito, magnificado e exaltado em nosso meio. Bendito és tu, Senhor, sobre todas as coisas. Kadosh Baruhu, bendito seja o seu santo nome sobre todas as coisas. Que o Eterno fale conosco nessa manhã. Amém. Amém. Então vamos, irmãos, começando, dando início a paraxá. Paraxá, esse é o ponto de partida do começo, para quando for ficar gravado o estudo. Paraxá 45, Vayet Hanan, supliquei. Então, já foi lida a paraxá nessa manhã, e muito bem lida. E a paraxá ela começa com a súplica de Moshe. Moshe explicando ao povo que suplicou a Adonai
para permitir que ele entrasse na boa terra. E aí ele explica que Adonai se irou com ele. Ele explica que o Eterno falou com ele, não quero saber mais do assunto, você não vai entrar, já está decidido, só vai ver a boa terra de longe. E aí Moshe começa no capítulo 4 a explicar para o povo, agora ouça Israel, as leis e regras que ensino, a fim de que vocês as sigam para que vivam. Só aí nós vamos ter a paraxá toda, vamos ter o Shema na paraxá, vamos ter Moshe lembrando novamente toda a Torá, e nós temos também no final dessa paraxá, nós temos a Haftará, que é Isaías e Yeshayahu, capítulo 40, verso 1 a verso 26. Depois, se vocês tiverem um tempinho de ler a Haftará em casa, você vai ver que tudo quanto nós falarmos aqui vai estar totalmente espelhado no profeta Isaías. É incrível quando eu li isso. Ao estudar e depois que eu fui ler o profeta, falei, como que o Eterno faz as coisas de acordo? Então vamos lá. O título dessa mensagem, que eu achei muito maravilhoso, ele diz o seguinte: a voz que educa, ética, revelação e responsabilidade diante do infinito. Ok? Repetindo novamente. A voz que educa, ética, revelação e responsabilidade diante do infinito. Nesta paraxá, nós temos algumas palavras-chave que eu vou dizer para vocês, que vocês vão ouvir. Escuta, revelação sonora, idolatria, pedagogia, Shema, fidelidade, alteridade, responsabilidade. E por fim, vamos ouvir Sinai e vamos falar dos filósofos judeus, Maimônides, Emanuel Levinas e o grande Moshe. São o que nós vamos falar nessa manhã. E para começar, eu quero falar um pouquinho desses filósofos. Vou trazer um pouquinho desses dois filósofos para a congregação, para quem não conhece, quem está tendo contato pela primeira vez. Vamos falar quem foi Maimônides Rabban, conhecido como Rambam. Moshe ben Maimon, nascido em 1135, viveu até 1204 depois de Cristo, entre o século 7 e início do século 8, tá? Ele é conhecido como Rabban, foi um dos maiores pensadores do judaísmo medieval, tá, irmãos? Nascido em Córdoba, Espanha islâmica, viveu parte da vida em Marrocos, morreu no Egito. Foi rabino, médico da corte, filósofo, escreveu 2 obras monumentais que todo mundo conhece. A Mishneh Torah, codificação judaica da Halahá, né, lei judaica, organizada de forma sistemática e clara. E nós temos também a outra obra, Guia dos Perplexos, Moré Nevurim, uma síntese entre o pensamento judaico e a filosofia aristotélica, especialmente de Aristóteles e Platão. Ok? Maimônides buscou unir fé e razão, mostrando que a Torá não contradiz a lógica e que conhecer a Deus é, acima de tudo, compreender a criação e viver com sabedoria ética. Para ele, a idolatria nasce da confusão conceitual e deve ser combatida com um pensamento claro e verdadeiro. Esse é o Maimônides. Agora, vamos falar de Emanuel Levinas, um pouquinho para os irmãos se familiarizar com ele. Emanuel Levinas, século XX. Ele nasceu em 1906 e morreu em 1995, um filósofo judeu francês, nascido na Lituânia. Tá? Ele foi profundamente marcado pelo Holocausto, como todo judeu da época. Ele foi discípulo de Edmund Husserl e Martin Heidegger, só que ele foi um crítico ferrenho desses dois autores filósofos, tá, do século XX. Sua filosofia parte da seguinte pergunta: e se a ética e não o ser fosse fundamento da existência? A pergunta que ele faz. E se a ética e não o ser fosse fundamento da existência? Levinas propõe que a experiência mais radical do humano não é a razão, nem a percepção, mas o encontro com o rosto do outro, que nos convoca à responsabilidade infinita. Para ele, a revelação divina se dá na voz que interpela, não na imagem que subjuga. Pensamento dos autores.
Ele escreve obras como Totalidade do Infinito, em 1961, Ética e Infinito, entrevista com Philip Nemo. Levinas conecta a tradição judaica à filosofia contemporânea, oferecendo uma nova leitura do Sinai. A voz divina é chamado ético, e ouvir a Deus é essencialmente ouvir o outro. Resumo integrado, Maimônides ensina que Deus deve ser buscado com intelecto e com fidelidade racional à Torá. Levinas mostra que a presença de Elohim se manifesta com o chamado ético do rosto do outro. Ambos, em diferentes épocas, afirmam que a escuta é o início da verdadeira relação com o infinito. Ó, a palavra escuta aparecendo. Agora nós vamos partir um pouquinho para dentro da introdução dessa paraxá. Lembra que foi lido aqui pela manhã que Moshe fala: ouve, ó Israel, as regras e o ensino que eu dou a vocês. Ele fala que ele suplica a Adonai. Agora ele suplica ao povo que ouve. Aí eu pergunto, qual é a importância de ouvir a lei? Ouvir os mandamentos. O que isso tem a revelar para nós? Eu vejo uma grande tensão nos religiosos, em pleno século XXI, que se devo ou não guardar a lei, que se devo ou não vivenciar os mandamentos do Eterno. Há uma grande tensão. Se Jesus veio e aboliu, se Jesus já cumpriu, eu não preciso cumprir mais. Então há uma grande tensão que a gente vê por aí na internet, nos podcasts da vida. As pessoas se levantam, não preciso mais. Existe a lei cerimonial, porque não tem mais templo, eu não preciso. Existe a halahá judaica, que é para o judeu. Existe a alimentação kosher, que é para o judeu, que não é para a gente, que é só para aquele povo do passado, não é para nós. Então, assim, vivemos uma grande tensão. E, entre aspas, de alguma forma, aquele que é judeu no mundo, ou aquele que professa o judaísmo messiânico, é ridicularizado por causa da lei. Concordam comigo? Concordam comigo? Quando você chega a um lugar, você fala: eu sou, um exemplo, judeu messiânico. Guarda Shabat. Não come carne de porco. Para ele, Jesus não é Deus. Para ele, então há uma tensão. Se nós, na plena América do Sul, somos contestados por causa de uma pequena prática, não na totalidade, porque nós não conseguimos fazer tudo, você imagina os nossos irmãos judeus. Você vê a guerra no Oriente Médio. Você acha que eles são execrados, combatidos só porque são judeus? Não, porque professam a fé num Deus diferente que o resto da maioria não professa. Porque acreditam em coisas que o resto da maioria não acredita. Então eles são execrados por causa de um conjunto de normas em que eles acreditam que veio do Eterno lá do passado. Aí eu pergunto, para nós isso é importante? Será que o Eterno ele priorizou um grupo de pessoas? Ele fez uma seleção, você vai ouvir e você não vai, você tem que praticar, você não vai. Nós não estamos debaixo do mesmo céu? Nós não estamos debaixo do mesmo sol? Não estamos em cima da mesma terra? Não fazemos parte do mesmo universo? Por que para uns precisam ser e para outros não? Já parou para se perguntar? Aí eu faço uma pergunta: por que foram dados os mandamentos e qual a sua importância? Será que foi entregue para um povo em específico ou por um tempo determinado, escolhendo quem deve ou não cumprir, fazendo acepção de pessoas? Esta é a palavra, fazendo acepção de pessoas. O judeu é o povo mais pecador, então ele tem que guardar os mandamentos. Eu sou da América do Sul, não preciso. Eu sou do Japão. Eu sou não sei da onde. Eu sou negro. Eu sou de alguma etnia. Eu sou índio, eu sou pardo, eu sou branco, eu sou rosa, eu sou moreno. Eu não preciso.
E nós vamos ver pastores renomados defendendo, batendo, lendo a mesma Bíblia e os mandamentos estão ultrapassados. Quem já ouviu isso? Seja sincero comigo. Pessoas debatendo, lendo a mesma Bíblia pelo seu bel prazer, mas nós vamos entrar aqui dentro dessa paraxá e vamos ver o porquê que o Eterno ele deu. Por que o Eterno disse para Israel ser modelo para que todas as nações viessem espelhar e fazer aquilo que o Eterno tinha determinado. Abre a sua Bíblia comigo lá em Números. Bamidbar, capítulo 23. Números Bamidbar, capítulo 23, vamos ler o verso... Vamos ler o verso 19. Olha o que diz. Números Bamidbar, capítulo 23, verso 19, diz assim: Deus não é um ser humano para mentir, ou um mortal para mudar de ideia. Quando ele diz uma coisa, a faz. Quando faz uma promessa, ele a cumpre. Aí você pergunta, o que o irmão quer dizer com isso? O Rodrigo quer mostrar sobre isso. Repare que Deus faz uma comparação entre ele e o ser humano. Olha onde Deus classifica o ser humano. Essa aqui é uma palavra, eu não sou de tirar versículo, mas essa aqui é uma paraxá que fala sobre Balaque, quando ele amaldiçoa o povo de Israel, e o Senhor chama ele e fala, olha, filho de Peor, eu não sou homem, eu não sou ser humano que minta, e nem filho do homem para que se arrepende. Repara a diferença que o Eterno está classificando o ser humano numa categoria e está separando ele em outra categoria. Então nós temos o ser humano que é passível de mentira, um ser humano que é mutante, que ele muda de ideia, que ele muda de concepção, que ele volta atrás nas suas palavras, um ser humano que não consegue ter a mesma clareza de futuro, de vida, porque ele é simplesmente um humano. Aquilo que eu falei, nós estamos debaixo de um céu, debaixo do mesmo sol, em cima da mesma terra, feito da mesma matéria. Uns têm uma mente mais elevada, outros menos um pouco, mas todos nós temos a mesma categoria. O Eterno classifica, olha, eu não sou homem para que minta, e nem filho do homem. Então, quando o Eterno ele fala isso, ele está dizendo, o homem precisa ser tratado de forma diferente. Mas eu sou o Deus Criador, conhecedor do bem e do mal, o infinito dos céus e da terra. Essa afirmação estabelece um abismo ontológico, ausência de sentido em relação ao ser, profundidade insondável, sem conhecimento de si e do universo e do Deus Criador. Esse abismo ontológico entre o Criador e a criatura. Quando ele fala, olha, eu não sou homem, olha o abismo que se abre. O Eterno está dizendo que ele é uma outra categoria, ele está além. Esse abismo que se faz entre nós e o Criador, ele nesse texto, nesse verso, ele fica completamente amplo e insondável. Olha a profundidade que entramos diante disso. Eu não sou homem para que minta. Olha que abismo que temos entre nós e o Eterno. Consegue perceber? O abismo que tem um ser humano diante do Eterno, uma cratera que se abre, que é insondável, que eu e você nós não podemos entender. Por quê? Porque o Eterno está numa outra esfera. E nós estamos do outro lado dessa esfera. Ah, mas hoje eu conheço o Eterno. Vou te dar um exemplo de Moshe.
Quando Moshe vai tirar o povo do Egito, raciocina comigo, que ele fala, tá, eu vou lá e vou tirar o povo de lá, mas eles vão me perguntar qual o nome do Deus que me enviou, o que eu vou dizer para eles? Moshe conhecia Deus profundamente até aquele momento? Não sabia o nome dele. Não sabia o que falar dele. Ele diz, eu vou lá para o povo, vou libertar o povo do Egito, mas quando eu chego lá, eles vão me perguntar, qual é o nome do Deus que te enviou? O que eu vou dizer para eles? Ele disse, eu não sei nada sobre você. Até aqui o Senhor me guiou, mas eu não sei. O Senhor nunca se apresentou, nunca falou comigo. Olha o abismo de novo. Olha o abismo de novo aparecendo. Muitas pessoas podem te ver você passar na rua. Muitas pessoas podem te ver no seu ambiente de trabalho. Muitas pessoas podem te ver na congregação. Mas, de fato, quem te conhece? De fato, quem vive com você? De fato, quem participa da mesa com você? De fato, quem toma o café da manhã com você? De fato, quem almoça, quem janta? De fato, quem que caminha com você? Olha a nossa relação para com o Criador. Moshe dizia, eu não sei o nome do Eterno. E aí, o que eu quero dizer com isso? Mas precisamente nesse abismo que nasce uma pedagogia divina. É nesse abismo que começa a nascer uma vontade divina de se relacionar comigo e com você. De fazer que eu e você nos aproximamos dele e saímos da situação absolutamente inerte que nós vivemos. Hashem fala, instrui, revela, não para nos dominar, mas para nos educar. A revelação não vem pela imagem em Vayeter-Hanan, mas pela palavra, pois só a palavra alcança a consciência e a liberdade. Como propõe Emmanuel Levinas, o verdadeiro encontro com o infinito não se dá na fusão, mas na alteridade, que é a revelação ética com o outro, onde o divino se manifesta. A escuta da voz divina nos chama à responsabilidade, a sermos humanos à altura do chamado ético que nos é feito. Levinas diria que a transcendência de Elohim não é uma distância estática, mas uma exigência ética e dinâmica. Justamente por não ser como nós, Deus nos chama a ser mais do que somos. As mitzvot são um elo e nos liga eticamente e moralmente ao Criador. Aí nós vamos entrar na Parashá Devarim, capítulo 4. Repare, por não ser como nós, Deus nos chama a ser mais do que somos. E é aí que entra o chamado dos mandamentos do Eterno na nossa vida. Sem os conceitos, sem a educação, sem o caminho a ser trilhado, nós somos seres humanos motivacionalmente abatidos, inconstantes, medrosos, mentirosos. Temos um monte de adjetivos ruins que a Yetzer Hará produz em nós, que nos impele a cometer. Mas a pedagogia da Torá não visa nos transformar em deuses, isso é muito importante, mas em seres humanos éticos à imagem do Criador. E isso não é feito não por imposição, mas por escuta por palavras, por mandamentos que se tornam caminho, um aprendizado por uma evolução e aperfeiçoamento constante. Será que os mandamentos, aqui começamos a responder, ele foi dado só por dar? Eu vou dar para um povo, e se esse povo quiser, ele adere, se ele não quiser, ele não adere?
Olha o que Moshe fala no capítulo 4, verso 1. Agora, Israel, ouça as leis, regras que eu ensino, a fim de que você as sigam para que vivam. Podemos dizer, viver dos dois lados. Viver para cumprir e viver bem. Viver com prazer de viver. Uma boa comida, um bom prato te dá prazer? Sim. Uma boa viagem, um bom passeio te dá prazer? Sim. Isso mexe com as suas emoções, isso te traz alegria. E por que viver os mandamentos não poderia produzir isso em nós? Quando Moshe fala, olha, guarda as regras que eu vos ensino para que vocês vivam bem, para que vocês tenham prazer a cada dia de viver conforme a lei que o Criador proporciona. Não que Ele dá isso para você para te proibir de alguma coisa, para te privar de algo, mas Ele te dá para você viver bem, para você se relacionar com Ele e para você se relacionar com o próximo. Esses mandamentos é um deleite para você, não é para um povo cumprir, não é para uma nação, não é para uma especificidade de pessoas, mas é para que todos, eles possam ter harmonia, possam ter prazer de viver. Prazer em cumprir, prazer em aprender. Se a voz que Moshe fala aqui em Vayet Hanan é uma voz pedagógica, ela tem que produzir prazer de aprendizado, ela tem que produzir prazer de aprender, prazer de viver, prazer de alcançar o conhecimento. Será que nós estamos tendo esse prazer, ou será que vivemos obrigado por cumprir o mandamento? Deus não quer obrigação. Deus não quer que você faça porque você tem que entrar no céu. Deus não quer que você faça porque se você não fizer, você vai ter uma vida financeira destruída, se a sua família vai ser... Não! Ele quer que você passe pelo prazer de viver diante dele com seus mandamentos, de você ter o prazer de aprender, de você ter o prazer de evoluir a cada dia constantemente. Esse é o chamado da Torá. Tem muitas pessoas que falam assim, eu não vou comer isso aqui não porque me faz mal, mas se eu pudesse eu comia. Não porque a Torá está ensinando, não porque ele tem prazer de saber que aquele alimento não é kosher, não faz bem, que o Eterno quer que ele seja separado. Tem pessoas que falam assim, eu vou no Shabat porque eu estou na congregação, mas para mim é como se eu fosse ao domingo numa igreja, como se eu fosse num culto no outro dia. Irmão, se você não fizer por prazer, se você não buscar ter amor por aquilo que o Eterno te entregou, para você diminuir esse abismo que há entre nós e o Eterno, esqueça. Esse é o mistério da graça. Esse é o mistério do amor. Não tem quando você tem um filho adolescente, quando ele acha que ele pode fazer tudo, e que você impõe uma regra nele, não faça isso, ele fica com um bico desse tamanho. Já passei por isso, né? Fica com um bico desse tamanho, mas depois, com o tempo, ele vira para mim e fala assim, pai, hoje eu sei que o que o senhor falou aquele dia foi verdade. Precisava passar por aquilo? Precisava viver aquele momento? Não! Porque ele não tinha prazer nos ensinos, porque ele não tinha prazer de viver a lei dos pais. Quantos adultos como nós, né? Chega num certo momento da vida, se eu tivesse ouvido meu pai, se eu tivesse ouvido a minha mãe, se eu tivesse seguido os caminhos dos meus pais. Quando Davi fala para Salomão, pega os mandamentos do Eterno, ata no teu pescoço, prenda como corrente entre o teu corpo, e nunca se aparte dele, para que tudo que você faça seja próspero, e você viva bem, você viva com amor. É isso que Hashem quer de nós. Amor, não para entrar no céu, é prazer.
Eu guardo o Shabat porque eu tenho um prazer nele. Eu venho nas festas de Sucote porque eu tenho um prazer em adorar o nome do Eterno. Eu venho nas festas de Pentecostes porque eu tenho um prazer de dançar na presença do Criador. Eu vou nas festas de Pêssah porque eu tenho um prazer de sentar na mesa e saber que o Eterno Elohim vai estar do meu lado ali participando da minha refeição. Olha o que diz a Parashá, capítulo 4, verso 12. Olha só que maravilhoso. Vai daber Hashem, Elohim mitok haesh, osnaim shan atem velo etzelen haitem. O Eterno vos falou do meio do fogo. Ouvistes a voz das palavras, mas nenhuma figura viste. Irmãos, olha o que Moshe está começando a falar. Moshe está começando a colocar para o povo, olha, preste atenção nos mandamentos, preste atenção no que vocês estão ouvindo. Uma voz, ela sai do meio do fogo, mas vocês não veem imagem, somente ouvem a voz. Essa escolha divina de revelar somente a voz, lá no Monte Sinai, de não aparecer com imagem, de não se colocar diante do povo. Olha só, essa voz, a escolha divina, revelar-se pela voz, não por imagem, instaura uma pedagogia da escuta e combate radical à idolatria. Isso é fundamental. Revelar-se pela voz e não por imagem, instaura uma pedagogia da escuta e combate radical à idolatria. Hashem se revela pela voz, não pela forma visual. Essa revelação estabelece uma pedagogia da escuta que combate a idolatria plenamente. Se você reparar, quando Moshe fala isso nessa Parashá Vayet Hanan constantemente. Vocês ouviram a voz. Vocês não viram ninguém. Vocês estão escutando. E se vocês não parar para abrir o sentido da escuta, vocês vão deixar passar desapercebido. Porque a educação que vos é dado pela escuta é muito maior do que a educação que é vos dado pela imagem. Aí eu faço uma pergunta. O que significa ser dirigido por uma voz sem imagem? Como isso nos forma eticamente e espiritualmente? Ponto 1 do nosso estudo. A voz sem imagem e o combate à idolatria. Vamos ler Devarim capítulo 4, verso 15 ao 19. Deuteronômio capítulo 4, verso 15 ao 19. Portanto, cuidem de si mesmos. Não vivam nenhum tipo de forma. Portanto, cuidem de si mesmo. Vocês não viram nenhum tipo de forma no dia em que Adonai falou a vocês no fogo, em Horeb. Não se corrompam e façam para vocês mesmo uma imagem esculpida com forma de qualquer figura. A representação de um ser humano, do sexo masculino ou feminino, ou representação de um animal da terra, de um pássaro que voa no ar, de qualquer coisa que rasteje sobre o solo ou de um peixe de água debaixo da linha da costa. Pela mesma razão, não olhe para o céu, para o sol, lua, estrelas e tudo o que há no céu. Pela mesma razão, de novo, não olhem para o céu, para o sol, para a lua, estrelas e tudo o que há no céu, para adorá-los e prestar-lhes culto. Adonai, o Deus de vocês, os distribui a todos os povos debaixo do céu. Você entende que ele começa a falar sobre a importância da escuta? Vocês não precisam de uma imagem. Vocês não precisam de alguma coisa que venha vos remeter ao Criador, porque a voz que ecoa no Sinai é uma voz que revela sobre um abismo que há entre nós e o Criador, mas que não instaura um chamado de aprendizagem, que instaura um chamado de viver, de aprender. Pode falar, tem o microfone. A voz. É isso aí. É isso aí.
É isso aí, interessante. O Jairo está falando que Yeshua disse que a ovelha segue a voz do seu pastor. Repare que é de fato. A voz do seu pastor. Quando ele fala, olha, a voz que sai do fogo não é a voz para você tentar decifrar ela por imagem, para você trazer a luz do dia para você. Repare que a voz que fala com você é para internalizar. É para ela ecoar no seu consciente. É para ela ecoar dentro do seu consciente e dizer para você o seguinte: aprenda, viva, aprenda, viva, internalize, aprenda, viva, internalize e guarde. Olha o que Maimônides diz. Maimônides, no Guia dos Perplexos, parte 1, capítulo 36 a 40, ele diz o seguinte: diz que Deus removeu qualquer forma para evitar a idolatria, levando a mente ao abstrato e ao intelecto. Nos capítulos 36 a 40 de Guia dos Perplexos, Maimônides mostra que a revelação do Sinai foi intencional, sem imagem e sem forma, para nos educar na incorporeidade, sem corpo, divina, e afastar qualquer traço de idolatria. A voz que o povo ouviu era uma convocação ao intelecto, à ética. O silêncio visual era, na verdade, um clamor espiritual. Não ver é o primeiro passo para aprender a ouvir. Ok? Aprender é o primeiro passo para aprender a ouvir. Vamos falar de um deficiente visual. Por que que ele ativa a escuta? Por que que ele aprimora? Porque ele não consegue ver. E todas as vias visuais que emitem imagem aos seus olhos, elas são substituídas pelo sentido da audição. Então, a sua voz, ele consegue captar com mais facilidade. Ele consegue distinguir um barulho do outro. E é isso que o Eterno nos chama a fazer, a distinguir os barulhos que tem ao nosso redor, os ruídos que estão ao nosso redor, para entender que Ele nos chama a ética do Sinai, para desenvolver a sua Torá, aprender, internalizar e praticá-la. Tem muito ruído no século 20. Tem muito ruído ao nosso redor. Ah, isso faz, isso não faz. Ah, a Bíblia diz isso. Interpretações ruidosas que acabam por nos deixar afastados do Criador. Mas se você se atentar pelo aquilo que o Eterno está falando aqui nessa manhã, os ruídos vão desaparecer. E o seu contato com Hashem vai ser extremamente divino para você. Olha o que diz o Midrash Tanhumã. Israel ouvia a voz de todas as direções. O que eu acabei de falar com o deficiente visual. Israel ouvia a voz de todas as direções, diz o Midrash Tanhumã, como se a voz fosse partilhada com cada um segundo a sua capacidade. Ou seja, quando o Eterno começou a falar no Sinai, os sentidos foram abertos. O intelecto ele foi ativado. O cognitivo foi expandido. E cada palavra entrava no ouvido e chegava ao coração. Cada palavra entrava no intelecto, produzia prazer e vinha parar no coração. Cada mandamento, cada voz que falava, guarda o Shabat, que maravilha. Cada voz que falava, coma a comida kosher, entrava no coração. Sabe por quê? Porque eles não aprendiam superficialmente, aprendiam com o seu intelecto. Maimônides afirma que Moshe atingiu um nível mais elevado de profecia. Oh, que interessante. Diferente dos demais profetas que receberam as suas visões em sonhos, imagens, Moshe ouve a palavra de Elohim diretamente, sem mediações sensoriais. Moshe não viu imagens ou sonhos, ele ouviu as palavras, como se alguém estivesse falando com ele. Guia dos Perplexos, Maimônides, capítulo 1, verso 36. Repara o que Maimônides fala. Moshe teve o ápice da revelação. É como se eu chegava aqui, irmão Paulo, me faz um favor, era o Eterno falando com Moshe.
É como se eu chegasse assim, irmão Alfredo, me ajuda com isso. O Eterno estava falando no ouvido de Moshe. No ouvido. Ele não precisava ver para interpretar. Ele não precisava tocar para sentir. Ele sentia. Agora eu faço com vocês, abro um parênteses aqui. Quando você está com saudade de alguém, alguém que está viajando, que tem anos que você não vê, qual é a diferença de você ver a fotografia e de você receber uma ligação por voz? Tem diferença? Vocês concordam comigo que tem diferença? Quando você ouve uma fotografia, quando você vê uma fotografia, você tem um sentimento. Você está vendo, mas você não sabe se está bem, você não sabe como a pessoa está, você não sabe por onde ela andou, se ela passa necessidade, você não sabe se ela tem alguma necessidade, mas quando você ouve a voz da pessoa, aquilo internaliza em você, opa, abre o seu sentido, você, é disso que eu precisava. É assim a voz do Criador. Quando Ele fala com você, os seus sentidos estalam. É disso que nós precisamos. Precisamos de ouvir a voz da Parashá Vayetze Hanan. Precisamos suplicar ao Criador a cada dia. Até hoje eu não entendi a tua voz. Eu preciso discernir tal como ela é. Eu não quero que interpretem para mim. Eu não quero ouvir dizer que o Senhor falou. Eu quero que o Eterno fale ao meu coração. O silêncio visual é intencional e pedagógico para formar a fé madura e racional. Lembra o que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 12? Rogo-vos, pois, irmãos, que presteis o vosso corpo como um culto ao vosso Deus racional. Esse silêncio visual, essa aprendizagem pedagógica pela fala, é para formar uma fé madura e racional. O Midrash Rabbah interpreta que ouvir antes de ver é uma marca da espiritualidade elevada, mais elevada do que até a visão. Olha só o que o Midrash Rabbah fala, que ouvir antes de ver é a marca da espiritualidade elevada. Será que nós sabemos escutar? Será que nós sabemos ouvir? Ou será que quando eu ouço, eu já tenho 10 palavras na minha cabeça, na frente, para me tentar entender ou falar, ou corrigir o que está sendo falado? Né? Será que eu sei escutar? Será que eu sei ouvir? Será que os irmãos já aprenderam a desenvolver a escuta? Na Parashá Vayetze Hanan, essa pedagogia da escuta é retomada e fortalecida. A revelação no Sinai não é visual, mas audível, porque o que Hashem quer formar não são espectadores, mas participantes conscientes e responsáveis da aliança. O Eterno não quer espectadores. O Eterno não quer alguém no pé do Sinai para bater palma. O Eterno não quer alguém no pé do Sinai para dizer glória a Deus, aleluia, não. O Eterno quer alguém no pé do Sinai, sabe para quê? Para ouvir, internalizar, viver, ter prazer naquilo que ele ensina e praticar, para que o rosto de Hashem se revela no rosto do outro, como diz Emmanuel Levinas. A pedagogia da escuta, fidelidade e responsabilidade. Olha o que diz Devarim capítulo 5, verso 1. Olha o que diz a Parashá. Capítulo 5, verso 1. A pedagogia da escuta, fidelidade e responsabilidade. Olha a responsabilidade. Então Moshe chamou a todo Israel e lhe disse: ouça, Israel, as leis e as regras que anuncio aos seus ouvidos hoje, para que as aprendam e cuidem de cumpri-las. Adonai, nosso Deus, fez uma aliança conosco em Horeb,
Adonai não estabeleceu essa aliança com nossos pais, mas conosco, com todos nós que hoje estamos vivos aqui. Adonai falou com vocês face a face, do fogo sobre a montanha. Nesse tempo eu permaneci entre Adonai e vocês, com o objetivo de falar a vocês o que Adonai estava dizendo. Pois por causa do fogo, vocês sentiram medo e não subiram a montanha. Ele disse: eu sou Adonai, o seu Deus, que o tirou da terra do Egito, onde você viveu como escravo. Não tenha nenhum outro Deus diante de mim. Não faça para você nenhuma imagem esculpida, nenhum tipo de representação de nada o que há no céu, em cima na terra, embaixo e na água debaixo da terra. Não curve diante dele, nenhum lhe preste culto, pois eu, Adonai, seu Deus, sou um Deus zeloso, que pune os filhos pelos pecados dos pais, também a terceira e a quarta geração de quem a mim odeia, mas demonstro graça até a milésima geração de quem ama e obedece a minhas mitzvot. Repare que ele chama uma responsabilidade. Ele chama uma responsabilidade de você poder ouvir e escutar o que ele está falando, mas com amor. Responsabilidade é amar, é ter prazer em fazer aquilo que você faz. Olha o que diz em hebraico: o Shema Israel, o Lemadatem, Otan, o Shmartem, La Asotan. Ouve Israel os estatutos e o juízo, para que aprendais e comprais com cuidado. Nessa palavra, nós temos 3 verbos fundamentais da pedagogia de Moshe. 3 verbos. Shema, que é ouvir, mas ouvir com presença. O que eu falei da escuta no telefone? Quando você escuta alguém, você escuta como se ela estivesse presente perto de você. A escuta, uma ligação, ela revela algo que uma fotografia não revela. Então, quando chamar esse verbo chamar, é ouvir com presença ética. Lemadetem, aprender, estudar e internalizar. Ela vem da mesma raiz da palavra liumod, que é estudar e aprender, e leihatmia, que é internalizar. E o terceiro verbo é o shmartem la asotam, guardar e praticar. Repare que nós temos 3 verbos: presença na escuta ética, aprender e estudar para internalizar, e guardar e praticar. Esses são um dos mandamentos que Moshe fala no capítulo 5. Ele fala: olha, você precisa ouvir, mas ter prazer. Então essa audição tem que trazer a presença de quem fala com você. E se a presença de quem fala com você, ela está até você, você precisa aprender, estudar e internalizar. E em seguida, guardar e praticar. No capítulo 4, verso 2, está escrito: Lotosifu velotigreu mimeno, não acrescentareis nem diminuireis da palavra que vos ordeno. Abre comigo lá no capítulo 2 da Parashá. Capítulo 4, desculpa, verso 2. Olha o que diz. Verso 2: a fim de obedecer às mitzvot de Adonai, o seu Deus, que estou dando a vocês. Não acrescentem nada ao que digo, e nada subtraiam delas. Consegue entender a responsabilidade? Não acrescenteis e não tireis nada, não subtraiam nada do que foi dito. Que a palavra do Eterno, ela é imutável. Quando ele fala não acrescenta e não tira nada, ele está dizendo, ela tem que ser literal. Ela tem que ser ouvida, internalizada e praticada e revelada ao seu coração pelo Ruach HaKodesh a cada dia. Uma mera interpretação não pode subjugar a palavra. O que eu faço aqui, se eu estiver subjugando a palavra, colocando ela em segundo plano e a minha voz como primeira, vocês podem sair daqui e jogar tudo fora do que eu falei. Oi? Sim, sim, não, não, Jorge está falando. Sim, sim, não, não.
A palavra do Eterno, ela não pode ser nada acrescentada, porque quem disse não foi eu, não foi o anjo, quem disse não foi os melahins, os querubins, quem disse foi Hashem, e a palavra dele, ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrepende. Nós não falamos que o Eterno é o mesmo de hoje, foi o mesmo ontem e será o mesmo amanhã? Ele não muda. Eu mudo. O que eu pensava antes, o que eu sabia antes, hoje eu já me aperfeiçoei, hoje eu já melhorei. Sabe por quê? Porque eu sou constante em mudanças. Você é constante em mudanças. Você precisa evoluir. Por isso que no Sinai foi dado, no meio de um abismo, a Torá, para que você aprenda, internalize e ouça, para que você se aproxime do Criador, de forma crescente. Aquele que fala, eu aprendi, não preciso de mais nada, está errado, já está errado no processo. Olha o que Maimônides diz, Mishneh Torah, Ihot Manhim 2:9, destaca a integridade da Torá e o risco de alterar as mitzvots, reforçando a responsabilidade na transmissão fiel. É Maimônides que está falando, não sou eu. Na transmissão fiel da Torá. Segundo Maimônides, essa transmissão, olha só, segundo Maimônides, em Ihot Manhim 2:9, qualquer alteração ou ampliação da Torá que se apresente como revelação é uma transgressão grave. A Torá deve ser transmitida com reverência, sem que nossas interpretações sejam confundidas com a própria voz de Hashem. Que eu acabei de falar. A minha voz não pode subjugar a voz de Hashem. A minha voz não pode diminuir o que Hashem escreveu, o que Hashem mandou Moshe escrever. A minha voz não pode acrescentar aquilo que Hashem está falando. A minha voz, ela tem que corroborar, ela tem que ser transmissão do canal daquilo que já foi produzido por aquilo que é o Criador dos céus e da terra. Pedagogicamente, isso impede de impor nossas opiniões como mandamentos ou verdades absolutas, aliando-se com o pensamento de Lévinas sobre a alteridade e o risco da totalização. Vamos seguindo, eu preciso adiantar. Olha o que diz, Shema Israel e a escuta ética, a perspectiva de Lévinas. Olha o que Lévinas fala sobre o Shema Israel. Shema Israel Eloheinu Hashem Eha, Vahavita e Hashem Eloheha, Berro levaverra, birrou nafeshreha, uverrou meoderra. O verbo Shema implica não só ouvir, mas uma escuta ativa, obediente, ética e amorosa, o que eu falei desde o começo. O prazer de ouvir. O Shema implica não só ouvir, mas uma escuta ativa, obediente. Aquilo que eu ouço com prazer, que eu tenho amor, e que eu tenho amor em praticá-la e difundi-la entre os meus amados irmãos. Lévinas, em Ética Infinita, ele afirma o seguinte: a revelação não é uma imagem que subjuga, mas a voz que interpela. O rosto do outro é um chamado ético. Para Lévinas, ouvir a voz divina é ouvir o outro humano no cumprir da Torá, e a resposta ética a essa voz é a responsabilidade pelo próximo. Está vendo? O Lévinas vai mais além. Maimônides puxa uma questão da halahá somente espiritual. Naquilo que eu trouxe aqui, é claro que ele vai falar também sobre o próximo. Mas Lévinas está falando, olha, ouvir o chamado de Hashem é deixar ele se revelar no rosto do próximo. É porque com o próximo eu tenho a possibilidade, eu falei isso no último estudo, com o próximo eu tenho a possibilidade de cumprir um mandamento. Com o próximo, eu tenho a responsabilidade e tenho a capacidade de evoluir perante Hashem, porque ele me dá a opção de cumprir com ele junto os mandamentos. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo? Nós precisamos entender que quando paramos para ouvir essa voz, ela se revela tanto no espiritual quanto no material, no físico, que é o nosso próximo. A tzedakah que você faz, a ajuda social que você faz,
a oração que você faz pelo seu próximo, a palavra de amigo que você dá ao seu próximo, a ajuda que você faz, aquilo que você pratica para que a palavra se multiplique, é a revelação de Hashem no próximo. Então, para Lévinas, a voz divina é ouvir o outro humano, é cumprir a Torá. A resposta ética a essa voz é a responsabilidade. Você é responsável pela Torá. Você é responsável por cumpri-la. Você é responsável por amá-la. Você é responsável para internalizá-la e para difundi-la ao meio em que você vive. Essa é a nossa responsabilidade. Agora eu vou encaminhar para o encerramento. Eu vou falar de algumas fontes rabínicas sobre esse estudo. E vou dizer para vocês o que cada um deles pensam a respeito dessa voz no Sinai, a respeito dessa voz que interpela, a respeito dessa voz que não subjuga, a respeito dessa revelação que precisa que você aprenda, internalize e a pratique. Olha o que diz. Rashi, de Devarim 4.2, ele fala o seguinte: acrescentar equivale a diminuir, pois eleva a tua palavra acima da palavra de Hashem. Olha, acrescentar significa diminuir, pois eleva a tua palavra acima da voz de Hashem. Você consegue entender isso? O que Rashi está falando é o seguinte: a partir do momento que eu acrescento alguma coisa, eu também estou diminuindo. A voz de Hashem que interpela, ela deixa de ecoar e passa a ecoar a minha voz como sendo a mais importante daquilo que tinha sido revelado no Sinai. Mas não é isso que Hashem quer. Hashem quer que eu seja um transmissor fidedigno daquilo que ele revelou. Olha o que diz Sifri Devarim, comentário sobre o Shema 6.4. Ouvir com atenção é aceitar com humildade e responder com ação. Olha. Sifri Devarim, ouvir com atenção é aceitar com humildade e responder com ação. Quando você ouve, quando você escuta, você está demonstrando uma intelectualidade humilde. Uma humildade intelectual. Quando você ouve, quando você escuta, você está dizendo para o seu intelecto: olha, eu sei, eu reconheço que eu sei, eu tenho uma bagagem de leitura, eu tenho um conhecimento, mas eu sou humilde o suficiente de saber que com o meu irmão junto comigo, nós saberemos mais juntos. Humildade intelectual. Humildade intelectual é saber que eu sei um pouco, que você sabe um pouco e que o outro não sabe nada, mas que juntos nós saberemos muita coisa. Intelectualidade, humildade intelectual é dizer que nós todos juntos saberemos de muita coisa, mas nós não saberemos tudo. Por isso que nós dependemos da palavra de Hashem. E é isso que o Sifri fala: ouvir com atenção é aceitar com humildade e responder com ação. Responder com ação. Talmud Berahot 33b. Olha o que diz. Tudo está nas mãos do céu, exceto o temor ao céu. Enfatiza que a responsabilidade ela é humana. Vou repetir. Olha o que o Talmud Berahot 33b fala. Tudo está nas mãos do céu, exceto o temor ao céu. Exceto você amar, você temer, você internalizar aquilo que é a sua parte. Tudo está nas mãos do céu, vocês entendem? Mas por que os mandamentos não foram dados aos anjos? Por que os mandamentos não foram dados ao querubim? Porque eles estão num plano diferente do nosso. Eles estão num plano diferente da qual nós habitamos. Eles não têm mesmo sentimentos que nós temos. Eles não possuem corpos, não possuem carne. Eles não têm sentimentos que nós produzimos. Então eles não precisavam disso porque já estão próximos do Criador. Mas nós precisamos. Nós vivemos sobre o solo, somos seres humanos, somos animais racionais, mas que precisamos do Criador para nos elevar à consciência espiritual em que Ele determinou para nós.
Agora, sobre toda essa pedagogia que nós falamos, de escutar, de ouvir, olha o que o Ravi Samson Rafael Irish fala. Comentário de Devarim 4. A pedagogia da Torá não forma apenas religiosos, mas homens morais e conscientes. Vou repetir. A pedagogia da Torá não forma apenas religiosos, mas homens morais e conscientes. Conscientes daquilo que precisam fazer para se relacionar com o Criador. Conscientes daquilo que precisa fazer, daquilo que precisa se relacionar com o próximo. Essas fontes reforçam o entendimento da Torá como um processo pedagógico e ético contínuo, fundamentado na escuta e na ação responsável. Essas fontes reforçam o entendimento da Torá como um processo pedagógico e ético contínuo, fundamentado na escuta e na ação responsável. Somos responsáveis por essa Torá. Somos guardiões dessa palavra. Precisamos protegê-la. Precisamos colocar debaixo do braço e falando, olha, essa daqui é um tesouro maior do mundo que Hashem concedeu para nós, porque através dela é que nós vamos alcançar a vida. Vamos fazer uma síntese do diálogo filosófico entre Maimônides e Lévinas para nós encerrarmos. Maimônides enfatiza o culto racional, o ensino sem imagens e suficiência de revelação para a prática ética. Lévinas destaca a revelação como uma voz que interpela no rosto do outro, convocando a responsabilidade infinita e o compromisso ético. Olha só. Autores e pensadores de épocas diferentes. Um do século 7 e 8, medieval, e outro do século 20. Da era contemporânea. Ambos falam da importância da revelação e da prática dessa revelação. Ambos falam que o rosto do outro grita a voz de Hashem para nós, para que nos impulsionem a cumprir a sua Torá. E agora, nós temos uma conclusão do diálogo. A escuta na Torá forma sujeitos éticos e ativos, não meros espectadores. Ouvir a voz do Sinai é ser chamado à responsabilidade. Vou repetir. A escuta na Torá forma sujeitos éticos e ativos, não meros espectadores. Ouvir a voz do Sinai é ser chamado à responsabilidade. O povo no Sinai não precisou ver a imagem, porque o Eterno não queria meros espectadores. Ele queria aqueles que fossem ouvintes ativos, prontos para ouvir, internalizar, aprender e praticar. Esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel perante a presença de Hashem. A tríade pedagógica essencial: escutar, aprender e praticar. Exercitamos esses 3 verbos: escutar, aprender e praticar. Precisamos escutar. Precisamos entender a voz do Criador. Lembra a importância da fidelidade absoluta? Não acrescentar, não diminuir para preservar a voz original da revelação. Não acrescentar, não diminuir para preservar a voz original da revelação. Que essa palavra, ela venha trazer para nós frutos, aonde que aquele que passam por nós, que esteja ao nosso lado, eles sejam cheios da revelação original. Não da revelação que o outro falou, não da revelação que eu interpretei, não da revelação que eu acho que seja, mas da revelação do original. E quando alguém te falar, os mandamentos estão arcaicos, o mandamento era para o povo judeu, diga para ele, a voz da revelação ainda ecoa nos meus ouvidos. A voz da revelação ainda bate no meu coração. A voz da revelação ainda mexe comigo. A voz da revelação ainda me dá prazer em Hashem. Como disse o salmista Davi, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Hashem.
Sabe por quê? Porque a voz da revelação estava no coração do salmista. A voz da revelação, ela tem que produzir fruto no seu coração. Que Hashem nessa manhã de Shabat, ele venha colocar esse tripé da pedagogia no seu coração, para que você escute, aprenda e pratique. Se coloque de pé. E para encerrar, eu espero que a congregação tenha entendido aquilo que a palavra nessa manhã ela quis trazer para nós. Para fixar, o que eu quero deixar para a congregação é não acrescentar, não diminuir, para preservar a voz original da revelação. Que sejamos ouvintes fiéis da palavra revelada e transmitamos essa voz com responsabilidade, pois nossa palavra jamais pode se sobrepor à voz de Hashem. Amém? Que o Eterno vos abençoe. Estenda as tuas mãos, feche os seus olhos. Yevareha Adonai veshemereha, Yair Adonai panaveleha, Veruneha, Isa Adonai panaveleha, Viasen leha, Shalom. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Que o Eterno faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Eterno sobre ti levante o teu rosto e te dê a tua paz. Amém? Shabbat Shalom, que o Eterno vos abençoe. Amém.